O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, que você pode acompanhar também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do nosso aplicativo de celular, todas as mídias aqui da TV Zoom. A gente está começando hoje uma série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Nova Friburgo. Tenho a satisfação hoje de receber aqui André Montechiari, da PRTB, empresário, que hoje eu estou numa situação muito próxima à de vocês, porque a gente não se conhecia pessoalmente, vamos nos conhecer hoje, então as perguntas que eu faço, para mim, são naturalmente as perguntas também que faço para vocês. Enfim, espero que essa série de entrevistas possa realmente nos ajudar no processo eleitoral. Entendo que isso aqui, de certa forma, funciona, é engraçado falar isso para o empresário, mas como um tipo de entrevista de emprego, de certa forma, porque é uma apresentação, enfim, acho importante a gente... E te convido, André, para a gente fazer disso aqui um espaço da maior sinceridade possível, para que a gente possa realmente contribuir para o processo eleitoral. Que eu tenho dito para as pessoas é que mais importante do que ganhar ou perder uma eleição, perder não é nem o termo correto, mas é a gente jogar limpo, a gente contribuir para o processo eleitoral, para que ele funcione. Então eu te convido aqui, te agradeço por ter aceitado o convite, e te convido para uma conversa o mais franca possível, para que você possa se apresentar para mim, obviamente, mas para o pessoal de casa, que também, como eu, eventualmente não te conheça. Então, eu queria, te dando a palavra logo no início, pedir para você se apresentar um pouquinho, contar para a gente um pouquinho da sua história e por que você se sentiu, enfim, estimulado a ser pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. Márcio, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao telespectador por estar colaborando, participando e trazendo tempo de vocês, que é tão valioso, para estar aqui nos observando. Obrigado. E, Márcio, eu venho de duas famílias de Nova Friburgo. Os meus pais são nascidos em Friburgo e tem a história dos meus avós. Eu, muito jovem, montei uma empresa em Nova Friburgo, ainda com 18 anos de idade. Aqui eu construí minha família, aqui eu construí meus negócios, aqui eu vivi os meus sonhos, minhas alegrias, algumas tristezas normais da vida. E venho observando, e como a maioria das pessoas, eu vivi um processo de reclamação, aquele ato de reclamar, de falar mal, de somente isso. Friburgo não tem nada? Não tem opção, o político não presta, nada funciona. Chegou um momento que eu entendi que eu tinha um papel, e eu acho que não sou eu, você e todos eles. Nós, a sociedade, precisa entender que a verdadeira força é a participação da sociedade, indo votar, fazendo uma escolha dentro dos valores, dentro do que é importante para cada um, não vendendo voto e, mais do que isso, cobrando após as eleições, né? E o brasileiro, ele fala muito, mas ele acaba, de fato, na cobrança, não sendo tão rígido como eu acredito que a gente precisa começar a ser daqui para frente. Eu tenho muita esperança em viver um Brasil diferente e uma Nova Friburgo diferente. A gente tem um ex-presidente preso, esteve preso, a gente tem ex-governador do Rio preso até hoje, e isso demonstra uma transformação, uma mudança. Lógico que ela é de médio para longo prazo, mas era impossível de se imaginar essas coisas no passado. Então, eu acredito na mudança. E em muitas épocas eleitorais, amigos, grupos que eu participo e conselhos me convidavam e pensavam no meu nome, sugeriam, e eu sempre pensava, não, eu não tenho interesse em ser político, eu não tenho interesse em participar, lá só tem sujeira, aquilo é uma politicagem, nada funciona, é um sistema montado para não funcionar. Só que, infelizmente, se a gente não ocupa os espaços, os oportunistas acabam ocupando. Então, eu decidi, aceitei o convite para ocupar o meu espaço, para colocar
a minha vida a serviço da população de Nova Friburgo pelo período de 4 anos. E eu acho que esse é um movimento que todo friburguense precisa começar a adquirir para participar da política diretamente e indiretamente. Você falou em convite. Eu acho que uma coisa muito importante, principalmente em eleição municipal, a gente estava falando disso antes de começar o programa, muita gente escolhe candidato de cima para baixo. Vou votar no prefeito que estiver alinhado com o presidente da República ou com o governador. Na prática, tem muitos poucos partidos atualmente com ideologia, com formação ideológica ainda no Brasil. A maior parte das pessoas escolhe o partido da situação que encontra no partido para poder fazer menos concessões, ou se for uma pessoa mal intencionada, para fazer concessões mesmo. Enfim, e o que eu acho mais importante de se observar e que a gente negligencia muitas vezes é o grupo. Você falou que aceitou um convite. Quem está com você? Descreve esse grupo para a gente, por favor, porque eu acho que essa é uma informação muito importante que fez muita diferença para o mandato atual. Votou-se numa pessoa e não sabia quem era o grupo e houve surpresas desagradáveis nesse grupo. Quem está com você? Quem é o seu grupo? Quem são as pessoas que você, com as quais você confia, que estão com você, que a gente pode imaginar que eventualmente ocupem um secretariado no futuro? Sem antecipar demais isso, mas... Sim, muito interessante a sua pergunta. Eu entendo que o papel do prefeito é ser o maestro da orquestra. Ele vai dar o tom, mas ele não é especialista em nenhuma das secretarias. Ele não precisa ser, talvez nem deva ser, e ser um grande generalista para que ele possa fazer uma gestão de toda aquela equipe. Nisso, quando eu falo em receber um convite, eu fui procurado pelo PRTB de Nova Friburgo para ser pré-candidato. Eu encontrei dentro do PRTB pessoas que nunca tiveram cargos políticos, pessoas normais, querendo mudança, o sentimento de insatisfação, um diálogo muito aberto, nenhuma exigência foi feita, não tem nenhuma proposta de troca de cargo ou de obrigações de fazer nada. E aí, depois de ter aceito, se tornou muito importante para mim construir realmente o grupo de secretariado. Eu estou trabalhando nisso há bastante tempo, até porque, como eu não venho da área pública, eu precisava conhecer a área pública e eu tenho pouco tempo para gerar, pelo menos, o início desse conhecimento. Eu sei que eu vou estar, durante esses 4 anos, aprendendo a cada minuto. E eu estou aberto ao aprendizado, isso é importante. Eu não sou o dono da verdade, eu estou ali para aprender, para entender e aí sim tomar as decisões que considerar correta, baseado em dados técnicos e na escolha para que de fato a gente sirva a população. Comecei a montar os secretários. Primeira coisa, nenhum cargo político, não fizemos nenhuma coligação para dar nenhuma secretaria em troca, porque eu não acredito num sistema. Para mim, as secretarias têm que funcionar sistemicamente. Então, eu não acredito em um sistema onde parte pertence a um grupo, parte pertence a outro grupo. Eu acho que fazer gestão dessa maneira é muito difícil. Considero muito importante o alinhamento das secretarias. No plano de governo, eu tenho observado o quanto várias secretarias participam de um único projeto. Todo projeto que a gente está montando, quando você vê, tem participação de 1, 2, 3, 4 secretarias. Eu fico imaginando como seria se elas não fossem realmente parte de um único sistema, como a gente vê na maioria das situações. Então, comecei a escolha, conheci muitas pessoas novas, muitas pessoas eu já conhecia, e começamos a variar currículos. Você falou aqui hoje que é uma entrevista de emprego e nós estamos fazendo a mesma coisa na escolha. Estamos avaliando o currículo das pessoas, avaliando o histórico delas, o que elas já fizeram naquela área, porque elas são especialistas, precisam nos provar, e trouxeram novas ideias para que a gente pudesse analisar dentro do grupo. E criamos um grupo onde esse grupo onde cada um fala da sua pasta, mas todos podem opinar sobre as outras pastas para a gente criar um grande consenso. Além disso, nós estamos nos reunindo com lideranças de cada pasta, lideranças municipais, conselhos, pessoas comuns, enfim, que façam parte daquela área, para a gente apresentar, para a gente ouvir e alinhar. Eu acredito que um plano de governo precisa ser construído
na pré-campanha, porque tem prazo para ser entregue, mas de fato ele precisa ser alterado na campanha e alterado durante o governo, porque muitas novas situações vão surgindo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu acredito no mundo pré-pandemia e no mundo pós-pandemia. Nós vamos precisar nos reinventar, vamos ter que ter muita criatividade e vamos ter que trabalhar pilares que antes não eram prioridades. Nós começamos a desenhar o plano de governo e não pensávamos em tanta ênfase em áreas como a gente vê hoje. Assistência social, a gente vai precisar atuar muito forte. Nova Friburgo tem altos índices de depressão e suicídio. Vamos precisar combater usando Secretaria de Saúde, usando assistência social e usando a educação. Precisamos trabalhar as emoções das crianças durante o processo da educação para que a gente evite isso no futuro. Então é importantíssimo ter essa liberdade de unir as secretarias. Nossas secretarias têm mestres, doutores e pessoas que de fato já realizaram muitas coisas em suas áreas. E por isso eu estou escolhendo as pessoas por capacidade técnica, por valores e por alinhamento com todo o nosso projeto. E com relação à progressão de carreira, por exemplo, a gente tem muitos quadros bons na prefeitura que eventualmente ficam alijados do primeiro e do segundo escalão. O segundo escalão muitas vezes é preenchido com suplentes. Suplentes que foram bem votados, ajudaram no nominata, e vão preenchendo subsecretaria, geralmente com gratificação. Isso a gente vê atualmente demais. E tem muito quadro técnico, muito quadro bom, que muitas vezes não é aproveitado numa subsecretaria ou até mesmo numa secretaria. O que você tem a dizer a respeito do pessoal de carreira, dos concursados e também da própria predisposição a realizar ou não um concurso? Porque, sim, sem dúvida, o RH da prefeitura é um ninho ali que tem que ser destrinchado. Tem muita coisa no RH da prefeitura que merece atenção e que vai... O primeiro ano de governo de quem quer que seja eleito vai ser um ano prejudicado. É importante que o pessoal saiba de casa de antemão isso, porque vai herdar uma contração econômica da pandemia e existem problemas sérios ali no RH da prefeitura com relação à discrepância muito grande de salários. O funcionalismo que ganha menos está realmente numa situação dramática e não pode continuar a empobrecer como está empobrecendo. E de onde é que vai tirar dinheiro para poder melhorar isso? Quer dizer, você tem algo a dizer para o funcionalismo municipal? Claro, Márcio, essa sua pergunta ela é muito interessante e eu acho ela muito importante para o cenário atual. Dentro da iniciativa privada, o conceito básico para se fazer uma gestão é reconhecer e valorizar. Você precisa engajar as pessoas pelo propósito, pelo sonho, pelo reconhecimento, mas você tem que valorizar, você tem que pagar as pessoas de uma maneira, no mínimo, justa e honesta. O que a gente está planejando para fazer no governo? Nós precisamos reconhecer e valorizar essas pessoas. A gente precisa mudar a mentalidade do funcionário público. E como que a gente faz isso? Comunicando com muita clareza as intenções, reconhecendo, valorizando, implantando o plano de cargos e salários. É importantíssimo as pessoas serem valorizadas, poderem ter uma perspectiva de futuro e de esperança. Olha o quanto é importante. Isso é uma promessa de campanha importante que você está fazendo aqui. Eu faço questão de registrar isso, porque tenho ouvido isso com muita frequência. Então, essa é uma promessa de campanha que eu faço questão de registrar. Na verdade, ela é muito mais do que uma promessa de campanha, ela é uma condição para que um governo funcione. Eu me sinto muito seguro em falar sobre esse assunto, porque se isso não for feito, você vai ter, teoricamente, a maior empresa de Friburgo, onde não tem alinhamento entre as pessoas, onde você não consegue gerar engajamento, gerar propósito. Então, eu acredito que Nova Friburgo tem muito a ganhar tendo uma prefeitura eficiente, onde o serviço seja prestado com qualidade. Agora, eu estava finalizando uma questão que é muito importante, reconhecer, valorizar e cobrar o trabalho. A carga horária precisa ser cumprida, porque nós temos na vida deveres e obrigações. Não dá para a gente só querer o que vem a nós, né? Então vamos reconhecer, vamos valorizar. Tá, mas e o funcionário? Ele tem que cumprir a hora, ele tem que prestar um bom serviço, ele tem que estar emocionalmente bem para receber a população, o contribuinte. Então é importantíssimo. Eu acredito que o que vai ser gasto em plano de cargos e salários,
Em contrapartida, a gente vai aumentar muito a arrecadação prestando um bom serviço. Bom serviço esse ao contribuinte, que com certeza a gente consegue melhorar a arrecadação com isso, em prazo, em processo, em tempo. Tudo isso vai gerar muita eficiência no sistema. A gente chegou no final do tempo do nosso primeiro bloco, mas eu encerro realmente com suas palavras aqui esse bloco. A gente chegou a um ponto no qual, para poder cobrar desse funcionalismo, é preciso dar alguma coisa. Chegou-se a esse ponto. Não para todos, tem castas, né? Sim, claro. Mas a grande maioria do funcionalismo municipal realmente está muito próximo do salário mínimo nesse momento e é uma condição que vem caindo. Então, para se conseguir cobrar efetivamente esse pessoal, é importante dar alguma coisa. E para a própria economia municipal é muito importante. Perfeito. Porque você está lidando com entre 6 e 7 mil empregos. Se você aumenta o poder aquisitivo desse pessoal, isso reflete em toda a cidade. Você sabe disso muito bem. Eu vou chamar nosso único intervalo. Fica com a gente que ainda temos mais aí 15 minutinhos para falar com o pré-candidato a prefeito, André Montecchiari. A gente já volta rapidinho. Até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Bom, amigos, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo aqui André Montecchiari, pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. André, no nosso primeiro bloco você falou do sistema, você falou brevemente sobre o sistema, que ele é feito mesmo com alguns vícios e feito para se perpetuar de certa forma. Não foram suas palavras, mas a mensagem foi essa. E eu, cobrindo política aqui em Friburgo há 8 anos com muita proximidade, eu percebo muito isso na prática e é muito frustrante você ver que realmente existe um mecanismo de fato em operação, no discurso, sempre tudo muito bonito. O que você está descrevendo aqui para a gente de um secretariado isento, sem moeda de troca, eu entendo que você também leve para uma relação com o legislativo, por exemplo. O partido de vocês está com nominata, vai concorrer também para a Câmara, e como é que você imagina que possa fazer, porque eu falo que sem pudores que nós temos vereadores chantagistas, temos, nesse momento, vereadores chantagistas, vereadores que quando tem uma relação com alguma empresa não atacam, não fiscalizam, não cobram, mas quando não tem, mudam a postura completamente e que fazem a mesma coisa com o governo. Ou você tem uma secretaria, ou você tem tantos cargos, ou ataca da maneira mais rasteira e leviana possível. Como é que você imagina que pode ser a sua relação com o legislativo, que não é totalmente corrompido, a gente nunca pode generalizar, cair naquela... A gente, em redes sociais, tende muito a simplificar a coisa, falar, não, ninguém presta, não é assim. Vamos ser justos. Tem pessoas corretas. A política atrai idealistas e atrai pessoas que querem atalhos na vida. Já estou falando demais, mas como é que você imagina que seria a tua relação com o legislativo, com os demais poderes, enfim, num ambiente em que você está defendendo um discurso de isenção, um discurso de sem moeda de troca? Olha só, Márcio, eu penso que tem que ser tratado da mesma maneira que nós estamos tratando as outras relações. As propostas precisam ser feitas, levadas à Câmara, apresentadas para o bem da população de Nova Friburgo. E nós vamos ter que usar a comunicação, e a população de Nova Friburgo vai ter que ter acesso ao que está acontecendo. Nós vamos ter que comunicar. Eu não vejo hoje no Brasil outra maneira que não seja através da comunicação, da exposição dos fatos, da sua verdade, para que a população possa participar nas tomadas de decisão. Eu acredito que nós vamos fazer a coisa de uma maneira muito sensata, com muito diálogo, com muita apresentação. Eu penso que as pessoas precisam entender que o sucesso de uma boa gestão municipal é bom para o legislativo, é bom para o executivo e é bom para a população. Agora, nós não vamos poder permitir nada que não seja na linha da lei e da ética.
nós vamos ter tolerância zero com corrupção, com acordos ou com qualquer tipo de operação que leve dano à sociedade de Nova Friburgo. E para isso é a comunicação. A gente está vivendo uma era completamente diferente de informação. Hoje a informação ela é muito rápida, então ela vai precisar ser divulgada. O setor de comunicação da prefeitura vai estar muito eficiente em divulgar a verdade dos fatos. Seja para parabenizar, para cobrar, para mostrar a realidade. Enfim, não deveria me manifestar, mas eu concordo totalmente com o que você acabou de dizer. Não vejo, pela minha experiência, outra possibilidade de alguém enfrentar o sistema se não for botando todas as claras e mostrando, inclusive, dando nome de quem está fazendo o quê, quem está tentando o quê, porque, de outra forma, não vejo possibilidade, naturalmente, fazendo isso, faz inimigos. Você falou de comunicação, eu estou pegando seus ganchos, né? Eu estou no outro lado dessa história, quer dizer, eu trabalho no jornal Voz da Serra, trabalho aqui na TV Zoom, em outros lugares, e ao longo da minha carreira eu vi muitas vezes esforço de governo por tentar calar a imprensa quando eventualmente uma notícia não é positiva, quando alguma situação não está correta, e eu adoraria, e eu posso falar pelos colegas de imprensa, pela maioria deles, adoraria poder só elogiar, porque estamos todo mundo no mesmo barco, todo mundo perde se a cidade não vai bem. Gostaria de poder estar o tempo todo elogiando. Agora, confiança se ganha e se perde. E a minha confiança foi perdida no governo atual, por exemplo, eu posso falar disso. E critico, não porque quero criticar, mas porque fico indignado com as coisas que vejo. E vejo os esforços de governo, por exemplo, no sentido de tentar calar a minha voz e calar qualquer voz que não seja, que concorde com tudo que é feito ou que feche os olhos porque não está sendo feito de maneira correta. Usa-se muito, por exemplo, a publicação de atos oficiais como moeda, nesse sentido de tentar asfixiar economicamente e tentar calar vozes discordantes. O que você vê, como é que você vê liberdade de imprensa? Você sabe que vai assumir um governo cheio de problemas, caso você venha a ser eleito, cheio de problemas e vai ter muitas situações difíceis no início, até como você está falando, de você tomar conhecimento de todas as partes de tudo que está acontecendo, é uma coisa que também leva algum tempo. Como é que a sua postura, você sendo empresário, talvez esteja acostumado a não ser contrariado, como é que é a sua postura com vozes discordantes ou com vozes que cobrem também o prefeito? Muito interessante. Existe talvez um pensamento de um empresário não gostar de ser contrariado, de não estar acostumado. Isso, na minha opinião, é coisa do passado. Eu acho que o mundo vem num processo muito rápido de evolução. E hoje um empresário, para estar alinhado com o momento, ele precisa rever muito a sua inteligência emocional, ele precisa rever os seus conceitos, ele precisa realmente estar aberto. Eu vejo na crítica a verdadeira oportunidade de se corrigir um erro. O quanto antes a gente possa receber uma crítica ou a gente possa ver a insatisfação de alguém, isso é na nossa vida pessoal, isso é na vida profissional e não vai ser diferente na vida pública. Se alguém não está satisfeito, vamos avaliar. É uma pessoa isoladamente? É um grupo? Quantas pessoas são? Qual o motivo? Se o papel do prefeito é governar para a população, se a população não está satisfeita, alguma coisa está errada. Isso precisa ser avaliado. Nós vamos conseguir agradar todas as pessoas em todos os momentos? Não, isso é humanamente impossível. Agora, toda vez que surgir uma fumaça, vá analisar, tem fogo, analisa. E com isso, eu penso que quem tem a flexibilidade, a abertura e a consciência de aceitar críticas, de ouvir, de chamar as pessoas que estão criticando, entender o porquê da crítica, colocar o seu ponto, discutir o assunto, tem ali uma grande oportunidade de corrigir um erro, talvez quando ele ainda é desse tamaninho, e não um erro irreparável, como a gente vê acontecendo tantas vezes. Você falou sobre ser um regente da orquestra e não ser especialista em todas as partes, o que naturalmente é uma situação que se confirma na prática. Mas, com certeza, ninguém pensa em ser pré-candidato se não tiver alguns projetos em mente, algumas ambições pessoais de conseguir realizar alguma coisa que sinta falta na cidade.
eu queria te abrir espaço para falar um pouquinho sobre esses projetos, sobre essas ambições de deixar algum legado. O que tem dentro de você que você acha que Friburgo precisaria e que você acha que um prefeito pode fazer em 4 anos no contexto atual? Sim. A minha formação é em administração de empresas, ciências contábeis. Então, eu penso que na parte de gestão, e aí a gente inclui todas as secretarias, todo o processo da prefeitura, todas as áreas têm gestão. Gestão é ganho de eficiência, de produtividade, é baixar custo, é aumentar investimento. Então, a gente transformar aquele negócio no sentido de empresa pública, de prefeitura, em algo muito mais eficiente, confiável, onde as pessoas possam ter orgulho de dizer: eu trabalho na Prefeitura de Nova Friburgo. E isso, a minha capacidade quanto administrador de empresa, me deixa seguro de que a gente pode mudar bastante essa mentalidade. Além disso, pós-pandemia, nós vamos viver um dos piores momentos do Brasil de desemprego. E um dos pilares que nós vamos trabalhar muito é o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico das empresas que já estão em Friburgo, do setor metalmecânico, do setor do vestuário, dos serviços que são prestados em Friburgo e de muitos outros, para que a gente possa, de fato, ajudar, fomentar e fazer com que essas empresas cresçam e gerem mais empregos. Mas, muito mais do que isso, a gente precisa auxiliar o povo friburguense, que é tão resiliente, criativo e competente, a serem novos empreendedores. Eu penso que o empreendedorismo hoje ele é uma grande alternativa para a falta de empregos formais existentes no mercado. E como que a prefeitura pode auxiliar nesse sentido? Márcio, eu sinto uma vontade enorme. Eu, infelizmente, não posso hoje falar exatamente do projeto, né? A lei não nos permite falar do projeto, mas nós temos um projeto em desenvolvimento econômico, onde nós vamos preparar as pessoas da população que quiserem participar, vamos orientar. O Sistema S hoje está muito preparado para esse tipo de trabalho, né? Tem projetos maravilhosos que nós queremos levar, inclusive, para a área de educação. Eu penso que o desenvolvimento econômico está unido ao desenvolvimento pessoal e que o empreendedorismo, de fato, pode mudar a vida das pessoas e das famílias. A minha família é uma prova disso. A realidade da minha família foi transformada completamente no início do empreendedorismo do meu avô, no meu empreendedorismo, e eu tenho 5 filhos, eu vejo meus filhos, cria suas galinhas e vende os ovos, ele ainda é jovem, o quanto orgulho eu sinto daquilo, porque muito mais do que vender ovos, ele está aprendendo o valor das coisas, o preço, como produzir, como comprar, como vender. Isso precisa estar na educação básica. A gente precisa ensinar a inteligência financeira, a gente precisa ensinar o jovem o valor de poupar. E nós temos um projeto no desenvolvimento econômico que, com certeza, vai gerar muitas oportunidades para os jovens e para todos que queiram se tornar novos empreendedores em Nova Friburgo. Temos 2 minutinhos. Eu queria aproveitar bem esses 2 minutos. Uma perguntinha bem rápida para você. O que você pensa sobre terceirização da gestão? Por exemplo, Hospital Raul Sertã administrado por OS. Uma perguntinha rápida e depois te dou 1 minuto para você falar com o pessoal de casa, enfim, se despedir e dizer por que você entende ser um bom pré-candidato para Nova Friburgo. Sim. Márcio, na teoria, a terceirização ela é muito bacana, ela é bonita, mas na prática, nós hoje não estamos preparados para viver uma terceirização. Nós temos muitos processos e indicadores para serem corrigidos. Algo só pode ser terceirizado quando realmente a gente tenha como auferir a qualidade do serviço, o custo e a eficiência. Terceirizar não é ir lá fazer um contrato e entregar. É muito mais do que isso. Eu acredito que talvez um dia a terceirização funcione em Nova Friburgo. Eu não acho que seja o momento. Essa é a hora da gestão municipal, pegar na mão, segurar e fazer uma gestão realmente com uma equipe competente, capacitada, com olhos de águia em cada secretaria, principalmente na saúde, na educação, no desenvolvimento econômico, na assistência social. Então, são áreas muito importantes de serem trabalhadas. Espaço seu para falar com o pessoal de casa. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer que eu realmente me sinto preparado nesse momento
não só por mim, mas por toda a equipe que está se formando para realmente fazer uma Nova Friburgo diferente. Eu quero pedir às pessoas que participem, que mandem na rede social ideias, projetos, sugestões e críticas. Para que nós possamos fazer mais coisas, nós precisamos saber o que está acontecendo em cada local de Nova Friburgo. Para isso, a gente precisa da sua participação. Muito obrigado. É isso, amigos de casa. A gente vai continuar nas próximas semanas com essa série de entrevistas com pré-candidatos aqui a prefeito de Nova Friburgo. Espero que tenha contribuído, tenha conseguido apresentar um pouco da pré-candidatura aqui de André Montecchiari e conto com vocês para os próximos encontros, próximas semanas, a fim de que a gente possa realmente trabalhar com bases reais e ajudar, cumprir o nosso papel de comunicação, de ajudar você em casa a fazer uma escolha consciente. Estou fazendo aqui a gente está fazendo a nossa parte, eu peço que vocês façam a parte de vocês, não negociem voto. Quem compra voto está sempre comprando porque vale a pena para ele, porque para ele é bom negócio. Você acha que está fazendo um bom negócio e vender, está perdendo muito mais do que está ganhando e está perdendo no coletivo. Então, Nova Friburgo precisa realmente começar a se levar muito a sério, levar a sério o processo eleitoral, e eu espero que a gente se una nesse esforço para conseguir escolher da forma correta quem vai gerir a cidade nos próximos 4 anos. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.